Você já se perguntou por que Deus permite certas lutas que parecem não ter fim? Ou doenças que chegam sem aviso e bagunçam tudo dentro da gente? Às vezes parece que quanto mais a gente ora, mais o céu fica silencioso. E esse silêncio dói. É como se estivéssemos caminhando por um deserto que Deus mesmo abriu diante de nós, mas sem explicar o porquê. E é exatamente aí que nasce aquela pergunta que muitos têm medo de fazer. Senhor, por que isso comigo? A verdade é que quase ninguém fala abertamente sobre isso. Todo mundo quer ouvir sobre vitória, milagres, curas instantâneas, portas que se abrem de forma milagrosa. Mas nem sempre a realidade é assim. Há momentos em que o milagre não vem na hora, a cura não aparece de imediato, a luta se arrasta e parece que Deus está operando em todo mundo menos na gente. E se eu te disser que até nisso existe um propósito que talvez você nunca tenha enxergado? Sim, existem batalhas que não foram enviadas para destruir você, mas para revelar algo muito maior sobre quem Deus é menos e também sobre quem você é nele. E quando entendemos isso, tudo começa a ganhar um novo significado. A dor que antes parecia injusta começa a apontar para algo invisível, algo que Deus está construindo em silêncio. Uma revelação que só existe para quem atravessa o vale com um coração disposto a ouvir. Talvez você esteja enfrentando exatamente isso agora, uma enfermidade que te assusta, uma luta que te desgasta, uma situação que você simplesmente não consegue controlar. Talvez você esteja tentando parecer forte, mas por dentro sente medo, cansaço, dúvida. E isso não te faz fraco, te faz humano. Deus não se afasta de você por causa das suas lágrimas. Ao contrário, muitas revelações só chegam quando a gente está quebrado o suficiente para recebê-las. E por mais estranho que pareça, algumas doenças e lutas revelam uma parte do plano divino que não aparece nos dias fáceis. A glória de Deus muitas vezes é construída nos detalhes que ninguém vê, no processo, nas madrugadas de oração, no silêncio que parece vazio, mas está cheio de significado. E é por isso que hoje você vai entender algo que talvez mude completamente a forma como enxerga o sofrimento, a fé e até o próprio Deus. Porque existem histórias na Bíblia menos, e talvez até na sua vida menos, que mostram que certas dores não são castigos, mas convites. Convites para um nível de intimidade que só nasce quando tudo parece perdido. E quando você entender essa verdade, aquela pergunta que dói tanto, começa a ganhar uma resposta que transforma. Mas calma, antes de revelar o motivo por trás de tudo isso, existe algo mais profundo que precisamos enxergar primeiro. E enquanto a gente caminha por essas perguntas profundas, deixa eu te pedir algo que faz toda a diferença, não só para o canal, mas para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que, assim como você, estão carregando batalhas silenciosas. Se essa reflexão já tocou seu coração de alguma forma, já deixa o seu like aqui no vídeo. Pode parecer simples, mas quando você faz isso, o YouTube entende que esse tipo de mensagem precisa chegar onde a dor também mora. E aproveita também para comentar aqui embaixo. Você já viveu uma luta ou uma doença que te fez questionar o porquê de Deus permitir aquilo? Compartilhar isso não é só engajamento, é comunhão, é vida real, é gente fortalecendo gente. Muitas vezes a resposta que alguém precisa está justamente no seu comentário. E claro, se você ainda não é inscrito, se junta com a gente aqui no canal. Aqui é um lugar de revelação, fé, histórias que edificam e principalmente um espaço onde ninguém enfrenta o vale sozinho. Quando você se inscreve, você não só acompanha os próximos conteúdos, você faz parte dessa família que cresce, aprende e busca entender os mistérios de Deus juntos. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é a parte que realmente abre os olhos. Vamos entrar mais fundo nessa revelação e enxergar o que normalmente passa despercebido. Vamos lá! Você já percebeu que muitas vezes as maiores lutas da nossa vida não começam do lado de fora, mas dentro da alma? Às vezes é como se algo lá no fundo gritasse pedindo respostas, clareza, sentido. E é justamente aí que muita gente se questiona. Será que Deus realmente está vendo o que eu estou passando? Será que Ele sabe o quanto isso dói? Só que existe uma verdade que a gente raramente percebe no calor da batalha. Algumas das revelações mais profundas de Deus surgem justamente no momento em que a gente se sente mais fraco. É estranho pensar assim, quase contraintuitivo. Mas quantas vezes, na sua própria história, foi a dor que desencadeou as suas maiores mudanças? Quando a gente fala de lutas, doenças, provação, vale, parece que estamos entrando em um território pesado. Mas na verdade, é dentro desses momentos que acontecem encontros espirituais que não aconteceriam de outro jeito. Tem coisa que Deus sussurra na tempestade porque no silêncio a gente não ouviria. Tem respostas que Ele só entrega quando a nossa própria força já não está aguentando. Porque é ali que a gente finalmente para de tentar controlar tudo sozinho. E a maioria das pessoas não percebe isso. Elas acham que sofrimento é punição, castigo, abandono, quando na verdade muitas vezes é um chamado. Sim, menos um chamado,
não para dor, nem para tristeza. Mas, Paradise, muitas vezes Deus permite certas lutas e certas doenças não porque Ele quer ver você cair, mas porque Ele quer ver você enxergar. Enxergar quem você é, quem Ele é e o que estava adormecido dentro de você há anos. Enxergar feridas antigas que você aprendeu a esconder. Enxergar áreas da vida que você nunca teria coragem de confrontar sozinho. Enxergar que existe uma força divina sustentando você, mesmo quando tudo parece ruir. E é curioso porque quando estamos no meio do sofrimento, a impressão é de que estamos perdendo tudo. Mas a verdade espiritual é exatamente o contrário. É ali que começamos a ganhar coisas que não têm preço. É quando o chão some que a fé deixa de ser teoria e vira sobrevivência. É quando o corpo doente te limita que você descobre que existe um espírito dentro de você que não adoece. É quando a vida te empurra para o deserto que você percebe que Deus nunca parou de caminhar ao seu lado. Sabe aquele momento em que você olha para o céu e diz, eu não entendo? Pois é justamente aí que Deus está mais perto. Porque na Bíblia, nos testemunhos, na vida real, existe um padrão espiritual que quase ninguém nota. Antes de toda transformação vem um período de luta. Antes de toda cura, existe uma fase de dor. Antes de toda revelação, existe uma noite escura da alma. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está prestes a te mostrar algo que só poderia ser revelado através dessa experiência. A verdade é que a gente aprende muito pouco quando está confortável. O conforto distrai, embala, adormece. Mas a dor desperta, a dor empurra. A dor força a gente a fazer perguntas que nunca teria coragem de fazer em dias de sol. E Deus sabe disso. Ele nunca desperdiça uma lágrima. Nunca permite uma luta à toa. Nunca deixa um vale sem propósito. Em momentos assim, Ele não está te castigando, Ele está te moldando. Está fortalecendo sua identidade espiritual. Está preparando você para algo maior do que você imagina. E claro, não estou romantizando dor, menos ninguém gosta de sofrer. Ninguém deseja doença, ninguém escolhe uma batalha física, emocional ou espiritual. Mas a pergunta que muda tudo é: o que Deus está tentando revelar no meio disso? O que Ele quer que você enxergue? Qual parte de você Ele está reconstruindo? Por que Ele permitiu esse momento específico na sua história? Porque sim, existe um porquê. E não é um porquê frio, distante e impessoal. É um porquê carregado de intenção divina. Só que essa revelação costuma chegar de um jeito que mexe com a gente. Ela não vem como uma resposta fácil, mas como um entendimento profundo, capaz de transformar sua visão de mundo, sua fé, sua força, sua sensibilidade. Você começa a lembrar de histórias bíblicas que antes pareciam distantes. Jó, Paulo, Ana, Davi. Todos eles passaram por lutas aparentemente sem sentido, até que Deus revelou o propósito escondido por trás da dor. E não é coincidência que os maiores instrumentos de Deus na história foram pessoas que conheceram o vale tão profundamente quanto conheceram a vitória. E quando você percebe isso, tudo muda. A narrativa muda, o olhar muda. A forma de encarar cada batalha muda. E se esse texto está esbarrando em algo que você já viveu ou está vivendo agora, deixa isso fluir aqui com a gente. Conta assim, em poucas palavras mesmo. No comentário eu tô buscando entender o propósito. Essa frase não é só interação para o vídeo. É um ato espiritual de coragem. É você declarando que não está fugindo da pergunta. Está enfrentando ela de frente. E, agora que abrimos essa porta, dá pra gente ir ainda mais fundo no que realmente está acontecendo nos bastidores espirituais dessa luta. Porque existe um motivo maior, um movimento divino acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente. Às vezes o que mais confunde quem está sofrendo é aquela sensação incômoda de que nada faz sentido. Parece que você está preso num capítulo da vida que não combina com quem você é, nem com aquilo que você acreditava que Deus faria com você. E é exatamente nessa hora que surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. E se a luta que você está vivendo não for o problema, e sim o processo, uma palavra que dói quando estamos cansados, mas que muda tudo quando começamos a entender como Deus trabalha. A gente cresceu ouvindo que Deus é Deus de milagres, e Ele é, mas poucos ouviram que Ele também é Deus de processos. E processos quase sempre passam por terreno difícil. É como se Deus estivesse te levando para um tipo de lugar onde a alma fica mais sensível, mais desperta, mais vulnerável. A revelação não é castigo, não é rejeição, é preparo. Só que preparo dói. Preparo mexe com coisas que você preferia deixar quietas. Preparo expõe áreas que você até sabia que existiam, mas não queria revisitar. A luta que você enfrenta hoje, por mais injusta que pareça, talvez seja exatamente o ambiente perfeito para Deus revelar algo que você não enxergaria em dias de calmaria. Porque quando você está fraco, a fé começa a ganhar forma. Quando você está doente, seu espírito se torna mais atento. Quando você está passando por provações,
A sua visão espiritual tende a se ampliar. E isso não tem nada a ver com aquela ideia fria de que sofrer é bom, não é isso. A questão é que certas respostas espirituais só descem no momento certo, na estação certa, no ambiente certo. Tem coisas que Deus não revela enquanto a gente está ocupado demais, confiante demais, distraído demais. Tem segredos que Ele só entrega quando o coração está em silêncio, quando a mente está quebrada o bastante para ouvir sem resistir. E é aí que entra aquele padrão espiritual que quase ninguém enxerga. A luta não é o fim, é o portal. A doença não é o rótulo, é o início de um diálogo profundo. A provação não é sentença, é chão fértil para a revelação. Você já percebeu como as pessoas mais sábias espiritualmente, mais maduras emocionalmente e mais profundas na fé geralmente passaram por dores que marcaram suas vidas? Não é coincidência. É porque existe algo dentro do sofrimento que limpa o olhar, que tira o excesso, que depura. É como o ouro sendo refinado no fogo. O ouro não brilha porque foi poupado da chama. Ele brilha porque enfrentou a chama e saiu transformado. E você no seu vale talvez esteja sendo refinado exatamente assim. Não para quebrar, mas para revelar brilho que não apareceria de outro jeito. E existe outro ponto que quase ninguém comenta, mas que é essencial para quem está buscando entender por que Deus permite certas lutas e certas doenças. Às vezes a dor que chega na sua vida não tem nada a ver com punição, mas com redirecionamento. Deus vê caminhos que você não vê. Ele enxerga buracos que você não percebeu. Ele sabe quando você está se aproximando de lugares que vão te ferir mais lá na frente. E então, antes que algo pior aconteça, Ele permite um desconforto, uma interrupção, um abalo, não para te derrubar, mas para te salvar. É duro entender isso no momento, mas depois que a tempestade passa, a gente olha para trás e percebe: se aquilo não tivesse acontecido, eu teria me perdido. Tem guerras espirituais que você não vê, tem livramentos silenciosos que você só vai entender no futuro. Tem lágrimas de hoje que estão te livrando de feridas maiores amanhã. E por mais estranho que pareça, Deus às vezes usa a luta como uma proteção espiritual disfarçada. Ele fecha portas que você implorou para abrir. Ele afasta pessoas que você queria segurar. Ele permite pausas que você não pediu. E enquanto você chora, achando que está sendo derrotado, Ele está te moldando, te guardando, te fortalecendo. E tem mais uma camada dessa história, talvez a mais profunda. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma. Transforma a mente, transforma o coração, transforma a fé, transforma a perspectiva. A luta te força a olhar para dentro. Te obriga a encarar verdades que você evitou por muito tempo. Te convida a curar feridas antigas. Te ensina a entregar o controle. Te aproxima de Deus de um jeito que só quem vive batalha entende. E de repente, algo muda, não no mundo lá fora, mas dentro de você. Uma revelação nasce. Uma consciência desperta. Uma sensibilidade espiritual floresce. E é nesse ponto que muita gente, mesmo sem perceber, começa a viver a maior virada da vida. Porque o sofrimento, quando atravessado com Deus, não termina igual começou. Ele reacende esperança. Ele cria raízes novas. Ele abre os olhos para detalhes divinos que antes passavam despercebidos. Você começa a perceber sinais. Começa a sentir a presença de Deus em coisas pequenas. Começa a descobrir que existe propósito escondido até naquilo que te machuca. E essa mudança interna é tão forte que não dá mais para voltar a ser quem você era antes da dor. É como se Deus dissesse: eu sei que foi difícil, mas veja o que eu estava construindo. E se esse texto está batendo com algo que você sente menos, com aquela luta silenciosa que você vive, com aquela doença que te desgasta, com aquela batalha que você não conta para ninguém, menos deixa fluir aqui com a gente, do Forma Live. Escreve nos comentários: Deus está me refinando. Essa frase não é só engajamento. É uma declaração espiritual sobre o processo que você está vivendo. Agora que abrimos essa nova camada da jornada, dá para descer ainda mais fundo no que realmente está acontecendo no mundo espiritual enquanto você atravessa essa batalha. Porque existe um propósito específico atrás dessa luta e ele está prestes a ficar ainda mais claro. Tem um momento na vida espiritual em que a gente para, respira fundo e pensa: por que Deus está permitindo que isso continue? Por que essa luta não se fecha? Por que essa doença não vai embora? E por mais duro que seja admitir, parte da resposta está justamente naquilo que a gente tenta evitar. A revelação que só nasce quando tudo à nossa volta parece ter desmoronado. É como se Deus estivesse abrindo uma cortina que você nunca imaginou que existia, e aquilo que está por trás não é destruição, é propósito. Só que esse propósito não aparece enquanto a gente está de pé, seguro, no controle demais. Ele aparece quando o coração está amassado, mas ainda assim se recusa a desistir. E aqui entra um ponto que pouca gente fala. Existem camadas da sua própria alma que você só acessa quando dói. Tem coisas sobre você que só emergem quando você está cansado. Tem dons, tem sensibilidades espirituais, tem percepções que só florescem no terreno das lágrimas. É como se no meio da dor, Deus tirasse de dentro de você algo que estava adormecido há anos.
talvez desde a infância, talvez desde a adolescência, talvez desde o dia em que você deixou de acreditar em si mesmo. A luta desperta memórias, desperta a dor, mas também desperta chamados. E é isso que quase ninguém percebe. A luta que você vive não está apenas te machucando, ela está te revelando quem você é, revelando o que estava escondido, revelando o que você ainda não tinha coragem de olhar. Deus permite certas batalhas porque sabe que é exatamente ali, naquele ponto da dor, que você vai ter acesso a verdades que mudam a rota da sua vida. A doença que te fragiliza talvez seja a mesma que está te ensinando a ouvir o seu corpo, a respeitar seus limites, a enxergar seu valor. A provação que te deixa exausto talvez seja a mesma que está realinhando sua fé, limpando sua visão espiritual, preparando você para algo muito maior no futuro. E é impressionante como, quando estamos quebrados, ficamos mais sensíveis às coisas invisíveis. A gente passa a perceber sinais que antes ignorava. Palavras que antes soavam comuns começam a ganhar peso. Situações que antes eram rotineiras de repente parecem carregadas de significado. É como se a dor abrisse uma espécie de lente espiritual. Você começa a sentir quando algo é de Deus e quando não é. Começa a discernir pessoas, sentimentos, intenções. Começa a entender que certas conexões que pareciam importantes, na verdade, eram distrações. Começa a ver que certas portas estavam fechadas porque Deus estava te protegendo silenciosamente. E isso mexe muito com o coração, porque você começa a perceber que Deus não está distante. Ele está presente de um jeito tão profundo, tão detalhista, tão cuidadoso, que às vezes chega a ser assustador. A gente se acostuma com a ideia de um Deus grandioso, poderoso, que move céus e terra. Mas quando ele começa a agir dentro da nossa história pessoal, nos detalhes, nas entrelinhas, nas dores escondidas, isso muda tudo. Muda a forma como você ora. Muda a forma como você enxerga a vida. Muda até a forma como você interpreta a própria luta. Porque o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um espelho duro, mas verdadeiro. E é aí que a revelação começa a ganhar força. Porque você se dá conta de que a luta não está apenas do lado de fora, menos ela também está dentro de você. Tem medos antigos que precisam ser vencidos. Tem inseguranças que precisam ser curadas. Tem traumas que precisam finalmente ser encarados. Tem partes suas que você deixou morrer porque o mundo te machucou. E de forma surpreendente, a luta atual abre espaço para essas camadas emergirem. Deus não está apenas permitindo uma dor, Ele está permitindo uma reconstrução. E se você reparar, existe um padrão espiritual muito claro em toda a palavra de Deus. Antes de cada grande chamado, antes de cada grande missão, antes de cada grande virada, vai uma luta. José foi traído antes de governar. Davi foi perseguido antes de ser rei. Esther enfrentou medo antes de libertar seu povo. Paulo carregou um espinho antes de escrever metade do Novo Testamento. E Jesus enfrentou o deserto antes de começar o ministério que mudou o mundo. A dor sempre precede o propósito. Sempre. Não como punição, mas como lapidação. E talvez seja esse o ponto da sua vida agora. Talvez você esteja exatamente na etapa que antecede a revelação. Talvez Deus esteja mexendo em áreas que você nunca deixou ninguém tocar. Talvez Ele esteja te preparando para algo que você ainda não está vendo, mas que já está se movendo no mundo espiritual. A luta te tornou mais perceptivo, mais sensível, mais atento. A doença te fez desacelerar, repensar, refletir. As provações estão te devolvendo algo que você perdeu: intimidade com Deus. Se isso faz sentido para você e toca de alguma forma aquilo que você está vivendo, declare aqui embaixo com o coração aberto: Senhor, abre meus olhos espirituais. Essa frase é um pedido, mas também uma chave. E quando você fala isso, você reconhece que existe algo sendo construído além da superfície. E agora que entramos nessa dimensão mais profunda do que Deus está despertando dentro de você no meio da batalha, chega o momento de entender algo ainda mais forte. O que está acontecendo no mundo espiritual ao redor da sua luta, menos porque existe uma guerra pela revelação que Deus quer te entregar. Você já reparou que justamente quando você começa a despertar espiritualmente, quando a sua percepção aumenta, quando você sente que algo está se movendo dentro de você, parece que tudo piora, como se de repente o peso dobrasse, as circunstâncias apertassem e uma pressão estranha começasse a se formar no ambiente ao seu redor? Isso não é coincidência. Isso não é azar. Isso não é coisa da sua cabeça. Na verdade, é exatamente o contrário. Isso é sinal de que você está chegando perto de algo que mexe com o mundo espiritual. E toda vez que alguém se aproxima de uma revelação profunda, uma guerra invisível começa a se intensificar, e essa guerra não aparece de forma óbvia. É sutil, é psicológica, é emocional, é espiritual. Às vezes é o desânimo que vem do nada, às vezes é um desespero que você não consegue explicar.
Às vezes é um cansaço que não faz sentido. Às vezes é um sentimento de rejeição, de abandono, de inadequação, como se a sua alma começasse a duvidar de si mesma. E você pensa, por que justo agora? Por que isso está vindo tudo de uma vez? Porque é assim que a batalha espiritual funciona. Ela tenta te atingir nos pontos onde você está mais vulnerável. E quando Deus está prestes a revelar o porquê de uma luta, o porquê de uma doença, o porquê de uma dor tão específica, as trevas tentam desestabilizar exatamente esse processo. É como se o inimigo percebesse. Se essa pessoa entendeu o que está por trás dessa provação, ela vai se tornar mais forte do que nunca. Ela vai se tornar inabalável. Ela vai enxergar que não está sozinha. Ela vai perceber que existe propósito. Então ele tenta interromper isso antes que aconteça. Ele tenta confundir, ele tenta distrair, ele tenta fazer você acreditar que tudo é inútil, que nada faz sentido, que Deus te abandonou. Mas justamente isso, é o maior sinal de que uma revelação está sendo preparada. E aqui tem algo que muita gente não entende. A pressão espiritual nunca é aleatória. Ela sempre aparece quando um ciclo está prestes a mudar, quando algo significativo está prestes a nascer. É como um momento antes do amanhecer, quando tudo fica mais escuro, mais silencioso, mais frio. Mas não é o fim, é a transição. A dor é a contração. A pressão é o aviso. Você não está sendo destruído. Está sendo levado para o próximo nível. É por isso que sua fé está sendo tão testada. É por isso que sua alma está sendo tão mexida. É por isso que você sente que está carregando um peso que não é só seu, porque realmente não é. E quando a gente começa a entender isso, algo dentro da gente muda. Em vez de interpretar a dor como abandono, começamos a interpretar como movimento. Em vez de ver o sofrimento como castigo, começamos a enxergar como preparação. Porque Deus não permite guerras espirituais sem motivo. Ele não deixa sua alma lutar no escuro sem estar preparando luz. Ele não expõe fraquezas sem ter cura a caminho. Ele não mexe na estrutura da sua vida se não tiver uma reconstrução planejada. Só que para perceber isso, você precisa desenvolver um tipo de sensibilidade espiritual que não nasce na calmaria. Ela nasce na luta, no silêncio, no deserto, na inquietação, quando tudo à sua volta tenta te quebrar. Mas por algum motivo que você nem compreende, você continua. Você continua orando, continua tentando, continua respirando fundo, continua acreditando mesmo que com pouca força. Essa persistência que você acha pequena demais, insignificante demais, é exatamente a prova de que Deus está sustentando você num nível espiritual muito maior do que você imagina. E tem mais. Quando você está passando por uma luta intensa, existe um deslocamento espiritual acontecendo. Coisas estão sendo retiradas do seu caminho. Outras estão sendo reposicionadas. Pessoas estão saindo porque a próxima etapa não comporta a presença delas. Oportunidades que você queria muito estão sendo fechadas porque não fariam bem para sua alma. Sonhos antigos começam a perder importância porque algo novo está tentando nascer. Tudo isso parece confusão, mas na verdade é alinhamento. E no meio desse alinhamento vem a parte mais forte. A revelação não está sendo preparada, ela está sendo protegida. Deus coloca uma espécie de cobertura espiritual sobre aquilo que Ele está prestes a te revelar. Porque Ele sabe que, se você entendesse antes da hora, você poderia se sabotar. Ele sabe que se a verdade viesse sem você estar fortalecido, você não aguentaria o impacto. Então Ele te esconde, te guarda, te isola emocionalmente, te leva para lugares internos onde você nunca esteve e você acha que está sozinho, mas na verdade está sendo moldado. E é interessante perceber como, quando essa guerra espiritual se intensifica, o ambiente ao seu redor também muda. A atmosfera fica mais pesada, mas sua alma fica mais perceptiva. Coisas que você aceitava antes começam a te incomodar. Palavras que você ignorava agora ganham outro peso. A sensação de que tem algo acontecendo fica quase constante. E essa sensação não é paranoia, é discernimento. É Deus afinando sua audição espiritual, preparando você para uma verdade que vai iluminar toda essa jornada que parece tão confusa. Se isso está fazendo sentido para você e está confirmando algo no seu espírito, deixe brotar do seu coração uma frase simples, mas poderosa. Eu sinto a guerra, mas também sinto Deus. Escreve isso aqui embaixo, do seu jeito, com sua sinceridade. Essa declaração te alinha com aquilo que está sendo gerado dentro de você agora. E já que entendemos a intensidade dessa batalha invisível, precisamos ir além e entrar na parte que mais confronta a alma. Quando a luta parece injusta e você começa a questionar se Deus realmente está vendo, tudo isso, porque essa resposta revela ainda mais sobre o propósito escondido na dor. É nesse ponto da nossa caminhada que você começa a perceber algo que talvez nunca tivesse parado para olhar com tanta clareza. Certas situações não são apenas situações. Certos encontros não são apenas encontros. Existem momentos na vida em que parece que o céu dá um leve empurrão, um toque quase imperceptível. Como se Deus sussurrasse: "Eu estou aqui.
E muitas vezes esse sussurro chega justamente nos cenários que parecem os mais improváveis, no cansaço que você carrega sem contar a ninguém, na dúvida que você tenta ignorar, na oração feita baixinho antes de dormir. E é curioso como a gente tenta se convencer de que tudo é aleatório, tudo é coincidência, tudo é só mais um dia, até que alguma coisa dentro da gente começa a dizer que talvez não seja bem assim. Quando você olha para trás e enxerga aqueles momentos que mudaram tudo, você percebe um padrão silencioso, quase escondido, mas cheio de propósito. Uma palavra que chegou na hora certa, uma porta que se fechou e te obrigou a mudar de direção. Um não que doeu, mas que hoje faz sentido. E quanto mais você observa, mais entende que existe uma linha conectando tudo, uma linha que não se vê com os olhos, mas que se sente com o espírito. É por isso que tantas histórias bíblicas nos tocam tão profundamente. Porque elas não são apenas narrativas antigas, elas são espelhos, de um jeito quase inexplicável. Elas revelam mistérios espirituais que ecoam no nosso próprio caminho. E talvez seja por isso que quando falamos de revelação, de promessa, de profecia, algo dentro de nós desperta. Não é só curiosidade, é reconhecimento. É como se nossa alma falasse: eu sei disso, eu já vivi isso, isso é comigo. E aqui nesse ponto da conversa eu quero que você reflita sobre as coisas que parecem pequenas, mas que carregam um peso enorme na trajetória de cada um. As lutas que você passou não foram aleatórias. A dor que você carregou não foi em vão. O silêncio que te machucou também te moldou. E mesmo que você não tenha enxergado na hora, havia uma força maior conduzindo cada passo. Percebe como isso muda a forma de olhar para a própria história? Quando a gente entende que existe um propósito alinhando tudo, até o que doeu começa a ganhar outro significado. Aquela situação que você achou que era o fim, na verdade, foi o início de algo maior. Aquele afastamento que você não compreendeu, aquele atraso que te irritou, aquele sonho que parecia perdido, tudo isso pode ter sido a maneira de Deus te preservar de algo, te direcionar para algo ou até te preparar para algo que você ainda nem imagina. E essa consciência traz uma força diferente, uma coragem nova, como se a gente respirasse fundo e dissesse: ok, agora eu entendi. E sabe, o mais impressionante é que quando você aceita que existe um mover espiritual maior guiando sua jornada, você começa a enxergar sinais que antes passavam despercebidos. A vida inteira ganha contornos diferentes. As histórias bíblicas deixam de ser apenas histórias e passam a ser mapas, guias, lembretes de que nada está fora do controle de Deus. E é exatamente nesse ponto que você percebe que aquilo que parecia um desvio talvez tenha sido a rota certa o tempo inteiro. Aquilo que você considerou perda talvez tenha sido livramento. Aquilo que você achou que era atraso talvez tenha sido proteção. E essa percepção por si só já transforma tudo. Agora, respira um segundo e pensa nisso de verdade. Quantas vezes você já sentiu que algo estava te direcionando, mesmo quando nada fazia sentido? Quantas vezes você percebeu que escapou de algo por pouco, ou encontrou exatamente o que precisava na hora exata? Isso não é acaso. Isso não é sorte. Isso é cuidado. É propósito. É alinhamento espiritual. E quanto mais você presta atenção, mais você enxerga que existe um fio invisível conduzindo tudo, um fio que nunca se rompe, mesmo quando você acha que está caminhando sozinho. É essa certeza que prepara o seu coração para o que vem a seguir, porque ainda há muito para ser revelado, e cada detalhe faz parte de algo maior, profundo e cheio de significado. Se essa mensagem está despertando algo em você, comenta aqui embaixo a frase: eu reconheço os sinais. Isso já cria um ponto de conexão poderoso entre você, a palavra e essa reflexão que estamos construindo juntos. Quando a dor aperta e a noite parece não ter fim, você já se perguntou se existe um propósito por trás do sofrimento? Muitos carregam feridas que não aparecem na pele, perdas que rasgam o silêncio, enfermidades que roubam planos, noites longas de dúvida, e é exatamente nesses vazios que o chamado de Deus muitas vezes começa a se revelar, não como um clarão instantâneo, mas como uma voz baixa que vai moldando o coração enquanto a alma aprende a escutar. Neste trecho, vamos caminhar juntos por essa realidade íntima, entender por que Deus permite certas lutas e doenças, como o chamado divino pode nascer no meio da dor, e de que maneira essa experiência transforma o crente para cumprir um propósito maior. Pense comigo. A Bíblia está repleta de pessoas que passaram pelo fogo antes de receber a missão. Elas não foram poupadas do sofrimento, foram esculpidas por ele. Abraão enfrentou anos de espera. Jó sentiu na própria carne o preço do teste. Paulo conheceu prisões, doenças e naufrágios. Em cada história, há um padrão que se repete. Não um sofrimento vazio, mas um sofrimento que forja caráter, gera dependência de Deus e abre portas para revelar um ministério ou um chamado que jamais teria brotado em
em conforto absoluto. Quando falamos em chamado, não estamos falando de um cartão postal com letras douradas. Estamos falando de um processo real, muitas vezes doloroso, que desperta dons e sensibilidade espiritual. Agora vamos ser práticos. Como reconhecer que uma luta é parte do chamado e não apenas um infortúnio aleatório? Primeiro, observe o caráter que está sendo moldado em você, a fé que sobrevive à enfermidade sem buscar atalhos, a paciência que floresce onde antes havia pressa, a compaixão que nasce quando você já foi o ferido. Tudo isso são sinais de que Deus está trabalhando internamente. Segundo, veja as portas que se abrem depois da provação, a capacidade de alcançar outros que sofrem, uma palavra que conforta porque foi provada, uma autoridade espiritual que não se aprende em livro. Terceiro, perceba a quietude onde antes havia ruído, a distância das certezas humanas e a proximidade de Deus, que começa a falar de modos mais profundos. Mas não vamos romantizar a dor. Sofrimento real dói, consome, deixa marcas. Não é possível negar a tristeza que acompanha muitas jornadas. O que precisamos distinguir é a diferença entre aceitar a dor como um fim e aceitá-la como uma forja a menos. Isto é, um lugar onde algo de mais profundo e útil pode nascer. E aí entra a teologia prática. A crença de que Deus não é indiferente ao sofrimento, mas que muitas vezes usa esse solo quebrado para plantar uma missão. O chamado pode ser tão simples quanto aprender a orar com uma sinceridade nova, ou tão grande quanto liderar uma obra de cura, acolhimento ou ensino, que só existe porque alguém passou pelo mesmo vale. Quero que você se permita reconhecer suas pequenas e grandes cicatrizes, hoje sem culpa. Permitir-se sentir não significa desistir da fé. Significa honrar o processo humano dentro do caminho espiritual. E aqui vai uma verdade que conforta: Deus em seu amor caminha conosco, não como espectador, mas como aquele que entra na barraca onde dói, colocando mão na ferida, oferecendo sentido. Muitas vezes o chamado não anula a dor, ele a redireciona. A dor continua sendo dolorosa, mas ela começa a falar como testemunho, como via para levar outras pessoas até o mesmo encontro com Deus. Ao mesmo tempo, precisamos ser prudentes. Nem toda dor é sinal de que Deus está nos chamando para algo especial. Há sofrimentos que são consequência do pecado humano, da injustiça, de decisões erradas, de um mundo decaído. Discernir isso requer oração, comunidade cristã e orientação bíblica. Um chamado saudável sempre converge com a palavra e produz frutos de amor, paciência e serviço. Observe se, na sua experiência, o sofrimento gerou mais fé ou mais amargura, se abriu portas para servir ou fechou você em si mesmo. Esse exercício de autoavaliação é crucial para entender onde Deus está atuando. Quero também apontar algo essencial. O chamado que nasce do sofrimento não é apenas para grande público. Às vezes Deus chama alguém para consolar um único coração, para orar por uma família, para ser presença em um hospital. Outras vezes é um chamado público que transforma comunidades inteiras. Em ambos os casos, a lógica é a mesma. O que foi vivido com dor passa a servir para aliviar a dor do outro. Essa é a dinâmica da compaixão ativa menos, e é uma chave prática que liga diretamente o seu sofrimento ao seu ministério. Antes de seguirmos adiante, se algo do que você acabou de ouvir tocou seu coração, escreva nos comentários uma palavra que resuma sua luta. Pode ser dor, esperança, cura ou chamado. Isso ajuda a criar uma rede onde pessoas podem se reconhecer. E se você quer que eu aborde especificamente sinais práticos de confirmação do chamado como sinais espirituais, testemunhos ou passos concretos, comente confirmar que eu trago isso no próximo bloco. Vamos então caminhar mais fundo, porque agora chegamos naquele ponto em que a alma começa a fazer perguntas que nem sempre são ditas em voz alta, mas que ecoam lá dentro, no íntimo. Se Deus está comigo, por que isso ainda não passou? Ou por que Ele não me livrou antes que doesse tanto? É aqui, exatamente aqui, onde muita gente se perde porque imagina que o silêncio de Deus significa abandono, quando na verdade, em muitos casos, significa construção. E isso mexe com a gente, porque quando falamos de luta, de doença, de vale escuro, a tendência humana é interpretar tudo a partir da dor imediata. Mas o espiritual funciona num ritmo que nem sempre a lógica acompanha. Então vamos devagar e de forma mais profunda, porque esse é um ponto crucial na jornada do propósito. Entender que no meio da batalha, Deus está trabalhando em áreas que você não percebe à primeira vista, preparando caminhos, alinhando destinos, fortalecendo partes internas que só surgem quando a superfície é quebrada. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Às vezes a luta não é um sinal de que Deus está distante. É um sinal de que Ele está te puxando para o centro de algo maior, mais sério, mais transformador. É como se Ele estivesse dizendo: eu preciso que você veja o que só pode ser visto daqui. Porque existem coisas que só se revelam na escuridão. Não porque Deus gosta da escuridão,
mas porque é lá que nossos olhos espirituais aprendem a enxergar de outro jeito. O chamado é lapidado nesse ambiente. E se você reparar, as grandes histórias de fé sempre passam por esse processo. Personagens que são tirados do conforto, expostos ao impossível, confrontados por suas próprias fraquezas, até que, no ponto mais frágil, descobrem uma força que nunca imaginavam carregar. E aqui entra uma ideia poderosa, que talvez você precise guardar no coração. Existe uma diferença gigante entre lutar sozinho e lutar acompanhado do propósito. Porque quando você luta sem propósito, tudo parece pesado, repetitivo, injusto, mas quando o propósito aparece, mesmo que só como uma chama pequena, uma impressão, um sussurro, você percebe que a dor continua sendo dor, mas ela começa a ter direção. E isso muda completamente o significado da luta. Por isso, muitas pessoas, depois de atravessar longas doenças ou crises profundas, dizem que encontraram um sentido inesperado, uma missão, uma clareza espiritual que não existia antes. Não porque Deus quis que sofressem, mas porque Ele aproveitou aquele terreno rasgado para plantar algo que floresceria de maneira única. E é bonito pensar que, às vezes, aquilo que você chama de fracasso, queda ou injustiça pode ser justamente o espaço onde Deus está construindo algo que você ainda não consegue ver. A fé, nessas horas, vira uma espécie de lente. Muda não o que está acontecendo, mas a forma como você percebe, e isso gera uma mudança interna profunda. Quando você entende que o processo não é castigo, mas cuidado, você respira diferente. A fé deixa de ser teórica e vira sobrevivência. A oração deixa de ser discurso e vira alívio. A esperança deixa de ser ideal distante e vira alimento diário. E a palavra de Deus, que antes parecia apenas um texto, ganha vida prática, concreta, urgente. Muita gente chega nesse ponto da caminhada achando que está quebrada demais para continuar, quando na verdade está exatamente no lugar onde Deus começa a reconstruir. E essa reconstrução não é igual a um reparo superficial. É uma obra completa, da fundação ao acabamento. Por isso, não estranhe se ultimamente você tem sentido seu coração mais sensível, mais consciente, mais inclinado a buscar Deus. Isso pode ser parte da preparação para o que Ele vai te confiar adiante. Porque de verdade ninguém nasce pronto para um chamado. Chamado não brota na superfície. O chamado nasce no fundo. É por isso que ele costuma aparecer depois de lágrimas, não antes. E tem outra coisa importante. Aquilo que você está vivendo agora pode não ser apenas sobre você. Pode ser sobre alguém que Deus vai alcançar através da sua história. Talvez seja uma pessoa que ainda nem cruzou o seu caminho. Talvez seja alguém que está sofrendo exatamente como você já sofreu e precisará da sua voz, da sua experiência, da sua fé. Não aquela fé sem marcas, mas aquela fé que aprendeu a respirar dentro da tempestade. No reino de Deus, nada é desperdiçado. E as dores que você venceu não ficam guardadas como lixo emocional. Ficam guardadas como ferramentas espirituais. Isso dá sentido até às partes da vida que antes pareciam inúteis, cruéis ou sem explicação. E falando nisso, quero te convidar a fazer algo simbólico, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários a palavra propósito se você sente que Deus está te moldando no meio da luta, mesmo que você ainda não entenda totalmente. Essa palavra cria conexão, testemunho e identidade espiritual. E se você quiser ir mais fundo, escreva também uma palavra que represente o que Deus está mudando dentro de você neste momento. Pode ser coragem, cura, fé, rendição, ou o que fizer sentido para o seu coração. Vamos entrar agora num território ainda mais profundo, quase como se estivéssemos abrindo aquela parte da alma que a gente evita tocar porque dói, mas que, quando finalmente é exposta à luz, revela um sentido que transforma tudo. Porque existe um momento na caminhada espiritual em que Deus permite que a luta avance ao ponto de você achar que não tem mais forças. Não para te destruir, mas para te reposicionar. E por mais estranho que pareça, esse reposicionamento quase nunca acontece em ambientes confortáveis. Ele acontece justamente no auge da crise, quando a nossa estrutura emocional parece frágil demais, quando a fé parece pequena demais, quando a esperança parece longe demais. Só que é ali que Deus começa a mostrar algo que não é visível enquanto estamos no controle. Ele começa a nos ensinar a confiar além da lógica. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas existem batalhas que Deus permite porque são o único caminho para revelar algo escondido dentro de você. Algo que estava lá, mas que jamais apareceria se tudo estivesse indo bem. A verdade é que a dor revela, a pressão revela, a demora revela. E o céu trabalha muito com revelações. Tem coisas que só o fogo mostra. Tem partes suas que só a tempestade expõe. E é nessa exposição que Deus diz: agora eu posso moldar. Só que na prática isso é difícil demais. Porque enquanto estamos dentro da luta, a pergunta que fica ecoando é:
por que Deus não me tira logo daqui? Só que a resposta muitas vezes não é sobre o lugar onde você está, mas sobre a pessoa que você está se tornando ali dentro. Deus não está preocupado apenas em te livrar do sofrimento, Ele está preocupado em te preparar para o propósito. E preparação nunca é confortável. É por isso que algumas doenças, algumas perdas, algumas rupturas, por mais dolorosas que sejam, acabam se tornando portas espirituais para um nível de maturidade que não viria de outro jeito. Não porque Deus queria dor, mas porque Ele enxerga o que essa dor é capaz de produzir quando é atravessada com fé. E tem algo ainda mais forte. Deus não permite batalha sem objetivo. Ele nunca desperdiça vale, nunca desperdiça lágrima, nunca desperdiça noite difícil. Cada detalhe da sua jornada, mesmo aqueles que você nunca teria escolhido, está sendo usado para construir algo maior do que a sua visão alcança hoje. É como se Ele estivesse dizendo: eu sei o que isso vai gerar daqui a alguns anos. Eu sei quem você vai se tornar depois que esse processo acabar. Eu sei o que você precisa viver para carregar o que eu vou te entregar. E se você reparar, a maioria das pessoas que hoje têm autoridade espiritual verdadeira não a recebeu em dias felizes, receberam carregando cicatrizes que viraram testemunho. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez esse cansaço que você sente não seja sinal de abandono, mas sinal de transição. Talvez essa dor persistente não seja um castigo, mas parte de uma revelação que Ele está trazendo sobre quem você é nele. Deus sabe exatamente até onde você aguenta. E Ele sabe quando a luta deixa de produzir propósito e passa a produzir desgaste, e antes disso Ele intervém. Só que enquanto isso não acontece, existe algo que Ele quer te ensinar sobre confiança. Uma confiança tão profunda que não se baseia mais em circunstâncias, mas em identidade. Não é Deus vai fazer do jeito que eu quero, é Deus é comigo, mesmo quando não faz sentido algum. E olha, tem algo que quase ninguém fala, mas que é importante demais. A luta prolongada também revela quem você é quando não recebe o que pediu. E isso pode ser libertador. Porque quando a gente descobre que a nossa fé não depende apenas das respostas, mas da presença, a gente para de viver perseguindo milagres e começa a viver perseguindo Deus. E isso muda tudo. Porque você pode até não ter a cura ainda, pode até não ter a resposta ainda, pode até não ter o alívio ainda, mas tem algo que ninguém pode tirar. O fato de que Deus está presente mesmo quando silencioso. E presença no reino vale mais do que entendimento. E talvez seja nesse ponto que Deus queria te trazer. O ponto onde você percebe que a luta, por mais dura que seja, não define você. Ela revela você. Revela sua força, sua sensibilidade, sua fé refinada, seu espírito resiliente. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. É Deus te lembrando que a história ainda não acabou e que Ele está escrevendo capítulos que você ainda não chegou a ler. Tem coisa grande vindo, coisa profunda, coisa alinhada com o seu propósito. E essa dor que hoje te aperta talvez seja o terreno onde a promessa vai ser plantada. E já que estamos nesse momento tão íntimo da reflexão, quero te convidar a deixar registrado aqui nos comentários uma palavra que represente o que Deus está revelando para você nesse processo. Pode ser confiança, entrega, fé madura, esperança, dependência. Escolha aquela que mais conversa com o seu coração. Ela pode ser uma semente espiritual para alguém que vai ler depois e se identificar profundamente. É curioso como, justamente quando pensamos que já entendemos o que Deus está fazendo, Ele abre uma porta nova, uma cena que ninguém esperava. E foi mais ou menos isso que começou a acontecer ali, naquela mistura de silêncio e expectativa, quando o peso da revelação ainda pairava sobre o ambiente. É como se houvesse algo no ar, quase como se o próprio céu estivesse inclinando o ouvido para ouvir o que viria a seguir. E é nessa hora que a gente percebe, quando Deus quer tratar de algo profundo, Ele não faz barulho, Ele mexe no espírito da gente. E foi exatamente assim, com essa força serena e irresistível, que o próximo movimento começou a se revelar. Aquela presença que antes parecia distante, agora se aproximava com uma nitidez surpreendente. Não era só uma sensação, era quase como se uma sombra luminosa estivesse tomando contorno, como quem sai de trás de um véu. A luz não vinha de fora, vinha de dentro. Aquele tipo de brilho que não cega. Ao contrário, revela. Aquele tipo de presença que não assusta. Ao contrário, chama pelo nome. E a gente sente que algo está sendo revelado na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Aquele tipo de revelação que não destrói, transforma. E conforme essa luz se aproximava, algo começou a mudar também no coração. Aquela tensão silenciosa que pairava no ar virou uma espécie de calor, não físico, mas espiritual. Um calor que toca a memória, que acorda a fé, que limpa a vista interior. Como se Deus estivesse dizendo: agora você vai entender o que antes não entendia, agora você vai ver o que antes não conseguia enxergar. E aquele ambiente inteiro, tão carregado de mistério, se tornou um cenário perfeito para algo maior.
algo que estava sendo preparado desde muito antes, mas que só agora encontrava espaço para se manifestar. A sensação era de que as peças que antes pareciam desconexas estavam finalmente começando a se encaixar. Aquele conflito interno, aquelas dúvidas escondidas, aqueles medos antigos, tudo parecia ganhar um novo significado diante dessa presença reveladora. E não era só uma presença espiritual, era uma presença profética, carregada de propósito. Tinha algo de alerta, algo de promessa, algo de convocação, como se cada batida do coração estivesse dizendo: é agora. E a verdade é que, quando Deus quer fazer algo grande, Ele começa dentro antes de fazer fora. Ele mexe na raiz, no que está escondido, naquilo que a gente tentou enterrar, achando que nunca mais precisaria olhar para aquilo. E foi justamente isso que começou a emergir. Memórias, fragmentos, situações antigas que de repente faziam sentido. Coisas que antes pareciam dor pura agora começavam a parecer preparação. O que antes era peso, agora começava a soar como profecia. É incrível como a luz muda a percepção. Quando a revelação chega, até o passado ganha outro tom. E é nesse ponto que muita gente se perde, porque acha que Deus só fala através do extraordinário, do milagroso, do chamativo, mas na verdade Ele fala mesmo nessa sutileza que desestabiliza a alma, nesse tipo de presença que desarma, que quebra defesas, que toca onde ninguém mais toca. E é exatamente nesse toque que a história começa a tomar um rumo que ninguém esperava. Não era uma mensagem dura, nem uma correção pesada. Era algo mais profundo, mais íntimo e muito mais transformador. Era um chamado que vinha de dentro para fora, feito sob medida para aquele coração específico, naquela circunstância específica. E conforme essa presença se intensificava, a atmosfera ao redor parecia responder. O ambiente ficou mais denso, não no sentido de pesado, mas de carregado de significado, como se cada detalhe estivesse ali por um motivo. O silêncio, os passos lentos, a respiração contida, até o vento que antes fazia barulho parecia ter parado para ouvir. E é nessa hora que você percebe, quando Deus está prestes a fazer algo grande, até a criação segura o fôlego. A sensação era de que algo estava prestes a ser dito, algo forte, algo profundo, algo que mudaria o rumo daquela história. Não era apenas uma revelação, era um ponto de virada. Uma daquelas cenas que marcam para sempre, que fazem a alma entender que nada será como antes, e, enquanto tudo se aproximava desse momento crucial, o coração já sabia. O que viria a seguir exigiria coragem, entrega e fé. Não seria leve, mas seria necessário. Não seria simples, mas seria libertador. E é justamente aqui, nesse ponto em que a respiração prende, que o próximo passo começa a se formar, ainda não como frase completa, mas como sussurro. Um sussurro que não vem para confundir, mas para preparar. Um sussurro que anuncia que algo maior está chegando, algo que não pode ser interrompido, algo que precisa ser ouvido com o espírito desperto, porque o que estava para ser revelado não dizia respeito apenas ao que aconteceu, mas ao que ainda estava por acontecer. Se você quiser, pode até deixar registrado aí nos comentários a palavra "estou pronto para a revelação", como declaração desse momento espiritual que estamos entrando juntos. Então, quase como se o próprio tempo tivesse diminuído o passo, aquele sussurro que antes parecia apenas uma promessa distante começou a tomar forma. Não era uma voz audível, dessas que entram pelo ouvido. Era uma voz que atravessa a alma primeiro, que entra por dentro, que se instala no ponto exato onde moram as perguntas que a gente tenta esconder dos outros. Você conhece esse lugar? Aquele espaço da alma onde ficam os medos, as dúvidas, os desejos silenciosos, as orações que nem sempre viram palavras. E foi ali, bem ali, nesse ponto onde ninguém mais alcança, que a revelação começou a se construir. Era como se Deus estivesse separando, com uma delicadeza firme, o que era verdade do que era mentira, como quem pega um tecido rasgado pelas bordas e começa a alinhar ele de novo, costurando tudo com calma, com precisão, com propósito. E quanto mais aquela presença se aproximava, mais evidente ficava que ele estava prestes a mostrar algo que não poderia ser ignorado. Era um tipo de revelação que não só ilumina, mas realinha, que não só mostra, mas convoca. E o ambiente inteiro parecia saber disso. A sensação era de entrar num território onde poucas pessoas têm coragem de pisar. Aquele lugar profundo, onde Deus nos revela não apenas o que Ele vai fazer, mas quem realmente somos no processo. E isso mexe, balança, confronta, transforma. Porque a verdadeira revelação nunca é apenas externa. Ela começa dentro. E foi exatamente ali, nesse momento suspenso entre o que já foi dito e o que ainda estava para ser mostrado, que a cena começou a ganhar um novo contorno. Aquele calor espiritual que tinha se espalhado antes agora parecia concentrar-se em um único ponto.
como se estivesse preparando o coração para algo muito maior. A atmosfera ao redor ficou tão intensa que era quase impossível não sentir. Não era tensão, não era medo, era expectativa santa, aquela expectativa que só aparece quando sabemos que estamos na beira de um divisor de águas. Um antes e depois. Um daqueles momentos que mudam tudo, que marcam a história, que moldam o destino. E enquanto essa intensidade tomava conta, detalhes pequenos começaram a ganhar significado. A luz que antes parecia distante agora tocava tudo com suavidade. As sombras no ambiente recuavam devagar, como se estivessem cedendo espaço para algo mais puro, mais profundo, mais verdadeiro. E é impressionante como, diante da presença de Deus, até o silêncio ganha voz. Aquele silêncio parecia carregar um recado, como se estivesse dizendo que a próxima palavra não viria para confundir, mas para libertar. E foi nessa atmosfera carregada de propósito que a revelação começou a se manifestar de forma mais clara. Não como um anúncio estrondoso, não como um gesto grandioso, mas como uma verdade que se impõe por si mesma. Uma verdade que, de tão simples, se torna impossível de ignorar. E ao mesmo tempo de tão profunda, é impossível de absorver sem que algo dentro da gente mude de lugar. Era como se Deus estivesse abrindo diante dos olhos não apenas uma visão espiritual, mas um espelho que não mostrava a aparência, mas a essência, um espelho que revelava não só quem estávamos nos tornando, mas quem sempre fomos aos olhos dele, e essa percepção, tão forte, tão íntima, fez o coração acelerar. Não por medo, mas por reconhecimento, porque há momentos em que a revelação não vem para trazer algo novo, e sim para despertar algo que sempre esteve ali, adormecido, esperando o toque certo. E enquanto essa verdade se aproximava, tudo parecia respirar junto. O ambiente, o coração, o espírito, como se toda a criação entendesse a importância do que estava sendo revelado naquele instante. Era impossível não sentir que aquilo ultrapassava uma simples experiência espiritual. Era um marco profético, uma daquelas visitas do céu que não acontecem por acaso, que não acontecem a qualquer momento, que não acontecem com qualquer pessoa. Era pessoal, profundo, preciso. E então, no auge dessa proximidade, quando tudo dentro e fora parecia preparado, a mensagem finalmente começou a se formar com clareza. Não completa, ainda não, mas forte o suficiente para mexer nas camadas mais profundas da alma. Era um chamado, não daqueles que apenas convidam, mas daqueles que convocam, uma dessas convocações espirituais que fazem o coração entender, antes mesmo das palavras surgirem, que há algo grande vindo pela frente. E se você sentiu essa presença, se algo dentro de você parece ter despertado nesse momento, você pode até registrar aí nos comentários a frase "Eu recebo esta revelação", como um gesto de fé e alinhamento com tudo o que está sendo liberado aqui. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você reconheceu essa mensagem. Não foi por acaso. Quando Deus toca, a gente sente. E se você sentiu, então este é o momento de se posicionar. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque eu quero caminhar com você nos próximos capítulos dessa jornada espiritual. Aqui a gente aprofunda, fortalece e revela aquilo que o céu já começou a despertar no seu coração hoje. E faz o seguinte, registra sua fé nos comentários. Escreva exatamente como essa palavra o encontrou e se ela trouxe luz, direção, confirmação ou até mesmo aquele conforto silencioso que só Deus consegue dar. Seu comentário não é só engajamento, é declaração espiritual. É você dizendo: Senhor, continua falando comigo. E antes de sair, deixa o like, isso ajuda demais a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir essa revelação. E claro, não para por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela. Clica nele e continua mergulhando com a gente. Tem muito mais esperando por você.